Bom, minha rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero atualizar algumas situações importantes do Internacional no mercado de transferências nessa janela, porque o Inter ainda segue a procura por reforços e tem algumas informações importantes dos bastidores sobre alguns nomes, sobre o trabalho do Fabinho Soldado e os pedidos do Paulo Pezzolano. Eu quero trazer algumas dessas informações nesse conteúdo para vocês e, claro, a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Meu link tá no primeiro comentário fixado. Tem mais Campeonato Gaúcho e outros estaduais nesse meio de semana, competições internacionais, Premier League na Inglaterra, Bundesliga na Alemanha, La Liga na Espanha, tem Copa do Rei nesse meio de semana. Então aproveita, vai lá na KTO e tem outros esportes para tu brincar, mas sempre lembrando, com responsabilidade, o site é proibido para menores de 18 anos e tem a promoção do Aposte e Ganhe lá na KTO. Entrando na aba promoções, entra no cardzinho que tem essa foto que vocês estão vendo na tela do Denilson Show, vai lá no final da aba que tem um botãozinho verde de aceito participar. E aí tu faz uma fezinha de pelo menos R$10 com uma odd de 1,80 e tu vai ganhar uma aposta grátis para tu seguir brincando lá na KTO, independente se tu acertar o teu palpite ou errar, tá? Gente, vamos lá. O Inter segue atento no mercado. É importante colocar aqui que todas essas questões, bloqueio de contas, enfim, são questões que o Inter está resolvendo, mas isso não vai impedir do Inter fechar reforços. O Inter garante isso e o Inter sabe que é importante e precisa de mais reforços. Teve um discurso no final de semana do vice-presidente eleito, né, que é do Conselho de Gestão do Inter, o Vitor Grumber, que é um cara muito próximo do presidente Alessandro Barcelos. Muitos colocam que ele pode ser o sucessor, pode ser candidato na próxima eleição, por mais que a gente saiba que, pelo que tem sido a gestão Barcelos nesses 5 anos, agora no 6º é difícil que alguém da situação seja eleito, mas o nome do Vitor Grumber é muito forte dentro da situação desde a primeira gestão. E com o presidente fora, estando lá na Europa a convite da CBF, do presidente da CBF, Samir Chaudhry, para estudar as ligas, as principais ligas do mundo, trazer inovações e melhorias para a Liga Brasileira aqui para o nosso campeonato. O presidente está fora e ele colocou o Vitor Grumber para cuidar do futebol. Então é basicamente como se o Vitor Grumber hoje fosse o presidente em exercício do Inter. E o Vitor Grumber, ele deu uma declaração que causou muita polêmica no final de semana, quando ele diz que o Inter não tem pressa. Ele diz: não temos pressa e não vamos dar um prazo para anunciar esses reforços. Foi uma declaração de um cara que é importante no contexto do futebol do Inter, mas não é ele que toca e rege as negociações do Inter. Tanto que o que a gente ouviu de outras pessoas e pessoas importantes que contratam, que ajudam a trazer reforços e saída de atletas, o discurso é diferente. O discurso interno do Inter, no bastidor, é de que sim, a ideia do Inter é trazer reforços e serem anunciados nesta semana e na próxima para que estejam à disposição no dia 28 contra o Atlético Paranaense na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro. Dia 28 desse mês de janeiro, dentro do Beira-Rio, já tem a estreia do Inter no Brasileirão. Tem 3 dias antes um clássico Grenal no domingo, dia 25, no estádio Beira-Rio, e o Inter deve começar a partir dali a utilizar o seu elenco principal, que está nesse momento numa pré-temporada com o novo técnico, com o Paulo Pezzolano. Então, o discurso do Vitor Grumber foi um discurso que aconteceu numa entrevista, não sei se talvez ele tenha escorregado, ele não queria dizer aquilo e acabou falando, enfim, isso não vem ao caso. Mas o discurso de quem está tocando negociações dentro do Beira-Rio hoje, das pessoas que cuidam dessas situações, e são mais de uma, né, é de que sim, o Inter tem uma certa pressa para anunciar reforços até a estreia do Brasileirão e ter esses reforços em campo o quanto antes, tá? O Internacional tem hoje
como prioridades no mercado, depois de acertar com Paulinho Paula, que é um volante, segundo volante, terceiro homem de meio, pode jogar como meia, pode jogar aberto pelo lado, é um cara polivalente. E o Vitor Jesus, que ainda não foi anunciado, mas até já rescindiu com o Cruzeiro, já apareceu no bid com a camisa do Inter, vai ser lateral direito do Internacional e uma opção, né? O Inter viu muito mais como uma oportunidade de mercado, agora ele vai começar com o grupo que está no gauchão, para depois ser avaliado se vai ficar no principal ou no sub-20, porque ele ainda tem idade de sub-20, né? Mas é um lateral direito, que é uma posição que não é tão carente. Hoje o Inter tem o Aguirre e tem o Bruno Gomes, que pode jogar por ali, mas tem outras 4 posições que são importantes e que o Inter está tratando como prioridades, tá? Zagueiro, que o Inter tem um acerto com o Félix Torres, zagueiro equatoriano de 28 anos do Corinthians, para jogar pelo lado direito do campo. Não se descarta a possibilidade de um zagueiro para o lado esquerdo, tá? Hoje do lado esquerdo o Inter tem na zaga Mercado, Juninho e Vitor Gabriel. O Juninho teve até algumas sondagens do Curitiba, de outros clubes, o Inter contratou ele por 9 milhões de reais e deu errado até o momento, né? A contratação foi na primeira janela do ano passado, então há 1 ano atrás, mas vai depender muito também dessa situação. Será que vai ficar o Juninho? Será que ele pode sair para outro clube? Mas não se descarta contratar um zagueiro pelo lado esquerdo, como era o Doria, por exemplo. O Doria é um zagueiro que acabou agora indo para São Paulo, mas que chegou a ter um acerto com o Inter e depois a negociação travou a partir da chegada do Fabinho Soldado. Não se descarta, mas a zagueiro que está acertado com o Inter é o Félix Torres, para o lado direito da zaga, para ser o substituto do Vitão. Outra posição, lateral esquerdo. O Inter quer uma sombra para o Bernabéu. Tem o garoto Alisson, que subiu ao plantel profissional no ano passado, na medida que o Ramon foi emprestado para o Vitória, mas o Inter tem o entendimento de que ainda é muito verde, é muito novo, então o Inter sim no mercado procura um lateral esquerdo para disputar também essa posição com o Bernabéu, que fez um segundo semestre de 2025 muito ruim. Volante, um primeiro volante, camisa 5. Esse é o nome que o Inter trata como talvez a maior prioridade hoje, já que o zagueiro já está acertado, já que o lateral esquerdo ainda é difícil precisar um nome. O Inter até procurou e sondou o Iago, que surgiu aqui no Inter e que está lá no Bahia, jogou muito tempo na Alemanha, no Wolfsburg, mas as grandes prioridades, camisa 5, primeiro volante, não deve ser o César Araújo, que era o sonho de consumo do Pesolano, uruguaio, ele conhece, 24 anos, tá livre no mercado, mas parece que já tem até um acerto com o Nacional de Montevidéu. O Inter não fez proposta, teve aí uma ligação do Pesolano para ele, mas o Inter sabe que é muito difícil esse jogador, porque tem mercado, porque também não é um jogador tão barato, por mais que esteja livre, tu tem que pagar luvas, tem que pagar salário, enfim, mas o Inter quer esse camisa 5, quer esse primeiro volante e um centroavante, que hoje o Inter tem negociações e recebeu um sinal verde do CSKA da Rússia pelo Alejandro. Mas o Alejandro é importante colocar, ele é um centroavante de características diferentes dos outros nomes que o Inter estava de olho. Por exemplo, o Pedro Raul, o Von Bergar, ou o que se falou, mas o Inter descarta, que é o Verratti, são centroavantes de área, grandalhões, brigadores. O Alejandro é um centroavante que sai muito da área, ele é mais próximo do Borré do que do Pedro Raul, tá? É um centroavante mais baixo, que sai muito da área, que pode até agregar outras funções se for necessário, pode jogar também, por isso que eu digo, ele é mais semelhante ao Borré, ele é um atacante que pode jogar com o centroavante grandalhão do lado, tá? Mas é um nome que o Inter está neste momento em tratativas, mas são as 4 prioridades, zagueiro, lateral esquerdo, volante e centroavante. Não se descarta mais um jogador de lado de campo, como por exemplo o Bruno Rodrigues do Palmeiras, que o Inter voltou a demonstrar um certo interesse, ele ainda está com a situação indefinida se vai ficar lá em São Paulo, e não se descarta uma outra oportunidade de mercado. Por exemplo, se surgir um meia para o Inter que está livre no mercado, que o Inter julga muito bom e que está barato no mercado, é considerada uma oportunidade de mercado. O Inter pode fazer esse movimento e não descarta que faça um movimento adicional desses nomes aí de zagueiro, lateral esquerdo, volante e centroavante, de uma outra posição, que seja uma grande oportunidade de mercado que possa aparecer para o Inter. O Inter não descarta esta possibilidade, tá? Mas o Inter quer anunciar reforços antes da estreia no Brasileirão. Existe também um entendimento e uma revelação que foi feita nas últimas horas no bastidor do Inter,
que naturalmente, pela chegada do Fabinho ter vindo depois do dia 20, ele ter sido anunciado na virada do ano, algumas negociações podem ter atrasado por essa demora da chegada do Fabinho, que o Inter já sabia que demoraria, porque estava com um trabalho no Corinthians e ainda tinha as finais da Copa do Brasil que ele acabou ganhando lá com o Clube Paulista. Então há um entendimento de que sim, teve uma demora e um atraso natural, porque o Fabinho tinha que chegar, se estabelecer, ver o que o Inter tinha de negociações em andamento antes da sua chegada, abalizar uma ou outra, ver outros nomes. Então isso custa um tempo, tá? Inclusive foi dado o exemplo, Gabriel Paulista, que chegou agora no Corinthians, zagueiro de 36 anos que fez carreira na Europa, ele é um nome que o Fabinho negociou em novembro pro Corinthians. Então foi até dado esse exemplo. Cara, essas coisas levam tempo, não é do dia para noite. E até um argumento para essa questão de não ser do dia para noite que foi dado nas últimas horas que a gente ouviu é, cara, não pode ser do dia para noite e com tanto ímpeto de vamos fechar logo, porque a gente precisa apresentar um reforço pro torcedor, porque pelas condições do Inter tem que ser criterioso. Tem que ser criterioso para tu não trazer, e aí eu vou citar um exemplo que foi nos dito, um novo Richard. Um jogador que tu buscou só pela pressa e porque tu precisava apresentar alguém pra torcida e tu também precisava de alguém da função, e aí tu buscou o primeiro que tu viu, sem ser criterioso, sem ver tudo que tu precisava de atribuições num jogador. Então o Inter tá um pouco cauteloso, mas também admitindo que tem uma certa pressa para anunciar esses reforços e tê-los em campo no dia 28 contra o Atlético Paranaense, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho. Eu volto à noite aqui no canal, tá? Volto à noite, então tem que te inscrever aqui pra não perder nada e ativa o sininho das notificações, tá bom? Beijão e até a próxima.